Ciência está no ar. Você conhece o Zoológico Municipal de Guarulhos? Sabe que por lá existem mais de 400 animais divididos em 90 espécies diferentes? A equipe do programa esteve no parque e vai mostrar toda a beleza de um dos pontos turísticos mais importantes da cidade. E ainda, uma entrevista exclusiva com a bióloga do Ibama e com o ator Vitor Fasano. Segundo o dicionário, zoológico é o local que tem por objetivo o estudo e o tratamento de animais. A história nos conta que o hábito de colecionar bichos em cativeiro vem desde a antiguidade, entre os imperadores chineses, os astecas e os faraós egípcios. Esse costume continuou entre os nobres até o século XVIII, quando se formaram os primeiros zoológicos na Europa. Viena, em 1752, Paris, em 1793, e Londres, em 1826. Zoológicos, a sua função está determinada por lei. A lei de zoológico, ela surgiu em 1983. Até lá, não havia nenhuma regra e nem conceito de zoológico. Obviamente que os zoológicos, eles são muito antigos. Eles vêm lá dos primórdios da nossa civilização. Porém, a regra saiu em 83 e lá estabelece o que é um jardim zoológico, que é um local onde tem animais confinados, né, em cativeiro ou em semi-liberdade, que é o caso, por exemplo, do nosso zoo safari, né, que os animais estão semi-presos, e estabelece também por lei que ele tem como objetivo atender a visitação pública, fazer atividades socioculturais e científicas. O município de Guarulhos, localizado na Grande São Paulo, possui cerca de 1.200.000 habitantes e foi em 1981 que nasceu o Zoológico Municipal da cidade. O zoológico ele surgiu em 1981, ele era um parque, né? Tanto que se você olhar na placa de entrada, é o Parque Edgar Casal del Rey. Inicialmente era um parque, aqui foi uma chácara de flores, tal. A pessoa acabou sendo desapropriada da área pela prefeitura e havia um funcionário aqui na época que gostava de animais e convenceu o prefeito na época e trouxe alguns animais para cá. Só que de uma forma bem precária, uns recintos precários, tal, né? E aí foi durante os anos, a partir de 89 a gente teve a primeira instrução normativa, a primeira legislação. E aí o zoológico começou a ganhar as características que a gente tem hoje, né? Que saiu áreas mínimas para recinto, as espécies que você poderia manter, a necessidade de presença de técnico no parque, e aí começou a ganhar a qualidade técnica que vocês veem hoje. Localizado no bairro Jardim Rosa de França, o local possui 70.000 metros quadrados e conta com 5 lagos, mais de 400 animais divididos em 90 espécies, entre aves, répteis e mamíferos, além de uma pequena mata secundária ao redor do parque. A equipe do UNG Ciência passou uma tarde no Zoológico de Guarulhos. A bióloga Cristiane Espinosa nos mostrou alguns dos animais que fazem a alegria dos visitantes. É o sagui de tufo branco, né? É uma espécie que não ocorre aqui na nossa região, é uma espécie que vem do Nordeste, né? Ele é muito encontrado hoje em algumas matas, aqui mesmo em Guarulhos, mas por uma soltura indevida. Então a pessoa compra o filhote, geralmente de tráfico, né? E quando esse animal cresce, ele começa a morder, começa a dar trabalho e a pessoa quer se livrar do animal. Ou ela vai tenta entregar no zoológico, ou ela acaba soltando na mata, né? Só que isso não é legal, porque o tufo branco ele acaba competindo com outras espécies de sagui que ocorrem aqui, que é o caso do tufo preto. O tráfico de animais ainda é um problema muito sério com essas espécies de sagui, do tufo branco e tufo preto. Os saguis, eles são onívoros, né? Então eles comem tanto frutas como vegetais, como produtos animais também. Então eles adoram insetinhos, né? Minhoquinhas, lembra? Eles estão sempre procurando, eles comem de tudo, né? E eles adoram a goma de árvore também. Né? Então eles têm uma característica que eles ficam raspando o tronco das árvores com os dentes, né? E vai liberando aquela goma. E eles adoram essa goma de árvore.
preto, né? É um animal que está ameaçado no estado de São Paulo, principalmente pela destruição das matas, né? Então, principalmente a Mata Atlântica, que é o que ocorre aqui no estado de São Paulo, a gente sabe que hoje só tem 3%, né, do total da Mata Atlântica, foi o que restou. Então, a ameaça de extinção para esses animais é justamente a destruição das matas, né, do lugar onde esses animais são encontrados. Além dos saguis, o Zoológico de Guarulhos abriga outros animais ameaçados de extinção, como a onça-pintada, a lontra, o lobo-guará e o gato pequeno. O macaco-prego, ele é considerado o primata mais inteligente, né, das Américas. Ele é super curioso, né, tanto que o manejo dele você tem que tomar muito cuidado, porque eles testam o cadeado para ver se você não esqueceu nenhum aberto, né, eles são muito curiosos mesmo. E, assim, é o animal dentro do zoológico que chama mais atenção da garotada, né? Todo mundo gosta, porque eles estão sempre brincando, são muito ativos. Em janeiro de 2007, o macaco-prego PC passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no testículo. Permaneceu no setor extra durante alguns meses e hoje é alegria garantida. Esse é o PC, né? O PC é o macaco-prego que foi, até há pouco tempo, né? Fez uma cirurgia na Universidade de Guarulhos. Ele teve um câncer de próstata, teve que ser castrado. Ele ficou uns 6 meses no setor extra, né, que é um setor à parte da exposição. Então ele ficou lá em tratamento, né, sendo acompanhado pelas veterinárias para ver a evolução. Né. Ele ficou super bem e ele foi introduzido novamente no bando. Né. Temos 5 lagos, né, que são abastecidos por nascentes naturais. Então, esse aqui é um dos lagos, é o Lago 2, é o maior deles. Né? Nesse lago, nós temos os gansos, cisnes e as aves de vida livre que acabam utilizando o espaço para descanso ou para alimentação. Esses aqui são os irerês, né? Esses animais são de vida livre também. Então, em maio, eles começam a chegar, né? Em setembro, eles já começam a ir embora. Senhoras e senhores, com vocês, a lontra, uma artista que passeia pra lá e pra cá, faz pose e observa o movimento. Uma espécie rara, ameaçada de extinção. Essa daqui é a lontra, né? É um animal também que está ameaçado de extinção, principalmente pela caça. Esses animais são muito caçados por causa da pele, então o pessoal adora fazer casaco com a pele desses animais. Né? E também pela destruição do local onde ele vive, né? Que ele geralmente fica nas margens de rios e hoje já se sabe que não existe mais a mata ciliar. O pessoal está destruindo totalmente a vegetação, né? De várzeas e tudo. E a poluição também de rios, porque esse animal ele se alimenta praticamente de peixes exclusivamente. Né? Então ele também está tendo dificuldade de encontrar, né, o que comer na natureza. Esse é o zizu. Né, ele chegou para a gente filhote, na verdade, a mãe foi morta por caçadores, então a polícia ambiental trouxe ele para a gente com 3 meses, ele foi criado na mamadeira, né, então para a natureza foi uma perda assim, terrível, né, porque é um animal, como foi criado na natureza, na mão, ele vai estar condenado praticamente para o resto da vida. E adora também se exibir no tanque, né? Então ele pula, nada, mergulha, sobe. O urubu-rei, ele também está na lista de ameaçados de extinção, principalmente pela destruição do hábitat, né? Do lugar onde esse animal vive. Né? Esse daqui é um recinto que também está no projeto Bicho Legal. Né? Esse projeto ele permite que empresas ou pessoas físicas também adotem, né, os recintos, ou na construção de novos recintos ou na manutenção. Então, o recinto do Urubu-rei é um recinto antigo já, ele tem aproximadamente uns 25 anos. Então, é um recinto que precisa realmente de uma manutenção. Então, ele está para o adote do projeto Bicho Legal. A gente está esperando aí parcerias, né, algum adotante para ajudar na construção de um novo recinto, na verdade, para o urubu-rei, que é um animal que merece. Os leões Cid e Maia também foram adotados pelo programa e dentro de alguns meses retornam à jaula nova. Em março deste ano, os animais passaram por um check-up médico,
com direito a tratamento odontológico e limpeza nas unhas. Bicho Legal, né, que é um projeto para empresas, né, que a gente oferece a adoção de recintos para manutenção, reformas, implantação de novos recintos. E, em troca disso, o pessoal faz propaganda aqui nos recintos. Então, o Bicho Legal está indo a todo vapor. Temos o recinto do Leão, que está sendo reformado pelo Bicho Legal, Lontra, Gato do Mato, Furão, Coati também são adotados, né? E a gente está tentando expandir o programa de adote. E a ideia é de construir novos recintos, trazer outros animais no futuro também, que a gente estava discutindo agora há pouco, por sinal. Está trazendo bugio, sauá, outras espécies, preferencialmente que ocorrem aqui na nossa região. Nem mesmo as câmeras fizeram Branca deixar seu aconchego. Com uma história comovente, hoje o lobo-guará recebe todos os cuidados necessários para a sua sobrevivência. Branca, ela foi encontrada na região de Franca, atropelada, né? Ela teve fratura na perna e ela ficou em coma por 2 semanas. Né? Então ela teve, não foi possível devolver para a natureza porque ela não ia ter condições de se adaptar novamente, né? Devido às fraturas que ela teve dificuldade de se alimentar, de fugir de predador e ela acabou ficando no cativeiro. Uma espécie ameaçada de extinção pela destruição de hábitat também, né? E caça também. Os animais são mortos, principalmente porque eles são acusados de atacar galinheiros, né, de matar galinhas. Então, são animais que são mortos realmente por sitiantes, né, e fazendeiros. Além de um lugar de lazer, né, onde a pessoa pode vir, passar momentos agradáveis, né? O zoológico ele tem outras funções também, né? E a principal função é a conservação. O zoológico ele não é uma mera vitrine de animais, né? Não é um shopping de animais, onde os animais estão ali expostos para serem observados simplesmente, né? E deixar para lá. O zoológico hoje ele tem a função principalmente de conservação de espécies, né? Através do quê? Da educação ambiental, principalmente, né? O trabalho de educação ambiental dos zoológicos com a população, com a comunidade, principalmente com as crianças, né? É muito importante. Né? Além da educação ambiental também, a pesquisa, né? Muito do que se sabe hoje sobre os animais da natureza foram informações conseguidas através de animais de cativeiro, né? E a reprodução também, principalmente de espécies ameaçadas. O legal de vir no zoológico não é só ficar olhando os animais que estão atrás, né, da tela, mas prestar atenção também em toda a vida, né, em toda a fauna que vive, né, livre no zoológico. Aqui no zoo, nós conseguimos identificar 90 espécies de aves de vida livre que utilizam o zoo tanto para alimentação, para reprodução ou mesmo para descanso. Né? Então, perceber, olhar uma árvore florindo, né? Nós temos aqui o pau-brasil, né? Que é uma árvore maravilhosa, que ninguém percebe, né? As cerejeiras que estão floridas agora nessa época do ano. Então, prestar atenção também na fauna e na flora, né? de todo esse espaço. Além de um local de lazer, estudo e conservação de espécies, o zoológico é uma forte influência para a economia e o turismo da cidade. O zoológico é um ponto atrativo, né, de visitação, tanto do pessoal da cidade quanto de quem vem de fora. E à medida que a gente vai divulgando o parque, o pessoal sabendo que tem zoo, a gente começa a receber cada vez mais gente de fora. Hoje a gente já tem aí, por conta das estatísticas, em torno de 40% das pessoas que visitam o zoológico são pessoas que vêm aqui não de Guarulhos, vêm de fora da cidade, né, de São Paulo e outras cidades. A educação ambiental tem papel de destaque dentro dos projetos do parque, na intenção de formar jovens cada vez mais conscientes de seu papel na sociedade. Tem que mostrar para as pessoas que os bichos não têm que estar aqui, eles têm que estar no habitat deles, né? Essa é a grande ideia. Então aqui eles são um grande recurso pedagógico para a gente. A gente costuma dizer que o zoológico é uma sala de aula a céu aberto, né? Que aqui você consegue desenvolver diversos conteúdos. E a ideia nossa é exatamente essa. A gente tem um programa de educação ambiental específico para o zoo, que tem uma série de projetos, né? Desde visitas noturnas, que a gente está iniciando agora em setembro, cursos livres, visitas monitoradas, programa de comunicação visual, etc. Então a gente tem uma série de atividades de educação ambiental.
zoológico tem um museu de ciências, está instalado aqui dentro do zoológico, o Museu de Ciências Naturais, né? Silvio Fragoso. Esse nome vem por conta, na época que o museu foi... ele foi um dos diretores do antigo departamento de cultura da prefeitura que batalharam pela criação do museu. Esse museu ele estava instalado no Lago da Vila Galvão, ele estava instalado lá, e veio aqui para o zoológico quando nós fizemos a reforma em 2005. Né? Tem uma instalação super ampla, super adequada, bem melhor das instalações onde ele estava. Né? Tem uma visitação super intensa, a gente recebe muita gente e também a gente está começando a organizar um programa de visita monitorada. Lógico, o nosso zoológico é gratuito, né? Ele é mantido pela Prefeitura de Guarulhos na sua integralidade. Ele funciona de terça a domingo, das 9 da manhã às 17 horas, né? E a entrada é franca, está liberada para o pessoal. Queremos que todos venham conhecer. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. A visão sobre o meio ambiente vem mudando ao longo do tempo e atualmente muita atenção tem sido dada a questões como desmatamento, poluição e extinção de espécies vegetais e animais. Os zoológicos evoluíram juntamente com os princípios ambientais e hoje atuam em busca de técnicas eficazes para a preservação da fauna silvestre. A grande maioria dos zoológicos no Brasil são municipais e as regras para se abrir um estabelecimento como esse são muito rígidas. Desde corpo técnico-administrativo até mesmo o local onde os animais ficam alojados precisa passar por vistorias do IBAMA. 80% dos nossos zoológicos são públicos. E aí depende, muitas vezes, do orçamento municipal. Então, alguns zoológicos cumprem com bastante propriedade a função de trabalhos científicos, de pesquisa, de pareamento dos animais, de pesquisas de reprodução, etc. Especialmente com os animais ameaçados e tal. A lei que regulariza os zoológicos foi inaugurada em 1983. Marilda Correia, bióloga do IBAMA, explica como deve ser os recintos dos animais e alguns cuidados indispensáveis. Tem vários itens de cumprimento. O mais importante deles é com relação aos recintos. Né? Os recintos são adequados a cada espécie, às famílias. Então, você não pode construir um zoológico e fazer o recinto da forma que você bem entender. Você tem um regramento mínimo e tudo que for além, melhor para o animal. Mas aquele mínimo tem que ser respeitado. A lei também estabelece que tem que haver um corpo técnico que cuide desses animais. E esse corpo técnico é composto, no mínimo, por um biólogo e um veterinário. Então, os animais recebem, então, esse tratamento técnico. E, por último, estabelece como tem que ser o setor extra, que é um local onde os animais ficam quando há algum problema no recinto, então eles vão para essa área. Como tem que ter cozinha, tem que ter os tratadores, tem que ter vigilância. Então, vem, com todo o regramento mínimo para um jardim zoológico. Aquele que não cumprir esses regramentos, o IBAMA visita, vistoria, procura dar um prazo de adequação até o fechamento para visitação pública, num primeiro momento,
e depois o fechamento total do zoológico, né? Parque Zoológico é um local de recreação, pesquisa e comunicação de elementos naturais. Além de ser uma opção de lazer, tem como principal objetivo preservar espécies ameaçadas de extinção. Como o Zoológico de São Paulo, por exemplo, é onde nós temos o maior acervo de espécies ameaçadas, até porque o corpo técnico é bem grande. O Zoológico de São Paulo é considerado o maior zoológico da América Latina. Então nós temos lá uma equipe técnica bastante grande. E então há sim sucessos com espécies ameaçadas e com reprodução. Isso não quer dizer que o zoológico de menor porte também não tenha, né? Eles também têm um trabalho como é que se diz, de reprodução das espécies. O desenvolvimento da consciência em relação ao meio ambiente a nível internacional pode ser traçado ao longo das 2 últimas décadas, com base em uma série de eventos, como as conferências de Estocolmo e a de Tbilisi, que originaram as primeiras manifestações dentro da educação ambiental. Dentre os diversos objetivos da educação ambiental, o despertar de uma consciência ecológica está intimamente relacionada com o papel dos zoológicos na sociedade. Atualmente, não se pode manter um parque apenas para abrigar animais. Na programação de muitos estabelecimentos, a educação ambiental já está incluída como uma das formas mais eficientes para transformar a mentalidade antiga, de ver os animais apenas como bonecos enjaulados. Sem contar que os programas são responsáveis pelo aumento do número de visitantes, principalmente de escolas. Em municípios de pequeno porte, a gente considera que o zoológico é um dos únicos lugares onde as escolas e as crianças têm o primeiro contato com o tema ambiental, né? Ele tem nas escolas, através dos professores, e depois na prática, através dos zoológicos. Existem cidades que o turismo é voltado praticamente para o zoológico em função do tamanho do município, que é um município pequeno. Todos, sem exceção, executam o trabalho de educação ambiental, né? Junto às escolas, junto às crianças, junto à comunidade da terceira idade, enfim. Do ponto de vista de avaliação, se esse trabalho tem atendido a uma mudança de comportamento da sociedade e tal, eu nunca fiz uma avaliação nesse sentido, mas que todos recebem escolas e fazem determinados trabalhos com as crianças e terceira idade, enfim, ao visitante, com certeza. Os parques beneficiam milhões de pessoas no mundo e a grande maioria dessas pessoas vive em áreas urbanas e possuem pouco ou nenhum contato com a natureza. A população das áreas rurais também visitam os zoológicos, o que significa um estímulo para a preservação das espécies locais. Os zoológicos são muito procurados em todo o mundo e o número de visitantes por ano pode variar de 10 mil a 7 milhões em parques de diferentes países. Segundo pesquisas, muitos zoos já possuem locais apropriados para executar atividades com alunos e visitantes, ensinando o manejo e o comportamento dos animais de forma agradável e educativa. O Zoológico de Guarulhos, ele foi registrado no IBAMA há 2 anos, mais ou menos. Ele tem uma equipe técnica bastante boa, porque são compostos, eu não sei de cor, mas eu sei que tem mais do que um biólogo, mais do que um veterinário, coordenado por um diretor envolvido com o zoológico no seu dia a dia. E eu tenho o Zoológico de Guarulhos como um dos mais conceituados aqui, dentro daquele porte que ele tem. Atende a legislação, manda os relatórios anuais, procura ter muito bem-estar com os animais, tem buscado trabalho de pesquisa e técnico-científico. Então ele tem atendido, sim, com bastante eficiência na legislação.
próximo bloco, o ator Vitor Fasano fala com a nossa equipe e conta um pouco sobre o Projeto Trópicos, uma ONG de proteção animal. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa ONG, vem fazendo nos últimos 36 anos. ONG, sua universidade, sua carreira. Amante do verde e dos seres vivos, o ator Vitor Fasano se dedica há mais de 20 anos ao Projeto Trópico, que realiza um trabalho importante de proteção e educação ambiental. Existe há cerca de 20 anos já e o que ele faz? Ele cria em cativeiro espécies ameaçadas de extinção para a reintrodução da natureza. As espécies mais estudadas no momento são a pípila jacutinga, a famosa jacutinga aqui nativa da Mata Atlântica, do leste da Mata Atlântica no Brasil. A arpia, que é a águia brasileira, né, a maior águia do mundo, que a descrição geográfica é do México à Argentina, mas ela na realidade só existe nos dias de hoje nas áreas ainda em que existem florestas primárias. Depois existe a Amazônia brasilensis, a arara azul do Pantanal, existe o Crax blumenbach, que é o mutum do Sudeste, existem os guarás, tem várias espécies da fauna nacional sendo trabalhadas lá. Seu interesse pela questão ambiental surgiu na infância. Hoje, além de ator, Vitor exerce também a função de secretário de Promoção e Defesa dos Animais no Rio de Janeiro. Na realidade, quando eu era criança, eu tinha convivência com floresta, convivência com animais, porque minha família, por acaso, tinha acesso a fazendas, etc. E a primeira vez que eu me interessei pela jacutinga especificamente foi quando eu, com em torno de 15 anos, 14 anos, a minha mãe pediu para coletar um palmito, para o caseiro coletar um palmito na mata, isso na região de Maresias, quando Maresias era selvagem, não tinha estrada, não tinha nada. Esse rapaz me levou até a mata e cortou uma palmeira enorme. Eu falei, puxa, nós vamos ter palmito aqui para anos, né? Aí ele tirou aquele pedaço assim e falou, não, esse é o palmito. Eu falei, não, então ninguém na minha casa gosta de palmito, você não precisa cortar mais árvore por causa disso. Foi quando eu vi uma jacutinga voando, que é um voo, ela tem um voo especialíssimo, que é um voo planado, mas muito vigoroso. E a paixão por essa espécie começou nesse momento, mas a paixão pelas outras espécies sempre existiu, né? Vitor acredita no papel da universidade em produzir o conhecimento científico e defende também o estudo na prática. É importantíssimo o papel da universidade, principalmente para incentivar o aluno que tem esse conhecimento técnico, que tem esse conhecimento cru, aprendido numa sala de aula, poder ser aplicado na natureza. É muito interessante quando os estudantes apaixonados, porque para você ser cientista você tem que ser um apaixonado pelo assunto, você começa a ver todas as outras possibilidades e todas as outras variáveis que acontecem na natureza que não estavam previstas na sua sala de aula. Então é imprescindível que as universidades incentivem os seus alunos e forneçam material, forneçam condições inclusive para esses intercâmbios com instituições científicas. Quando eu era criança, eu por acaso tinha uma avó que me incentivou a gostar de natureza, simplesmente da maneira que ela contava uma história, da maneira que ela mostrava para mim uma determinada espécie, uma determinada árvore. Esse começo, esse início, que nós cada vez mais ficamos distantes dele, porque não temos mais acesso às espécies que estão ameaçadas, não estão mais tão comuns no nosso dia a dia, ou as florestas, ou o meio ambiente como um todo, a população toda tende a viver mais em cidades e tudo mais, nós estamos nos afastando do meio ambiente. Então é importante que a criança tenha noção do que é o meio ambiente para ela sentir na pele o que ela está perdendo. Porque se nós começarmos a criar crianças que não têm esse conhecimento, não têm esse contato com o meio ambiente, elas não saberão o que estão perdendo. E esse é um grande problema. As crianças têm que achar que é importante a existência de meio ambiente e não só de computador e essa coisa toda que é o caminho, parece que
a humanidade está seguindo. Perguntado sobre o papel do zoológico em despertar nos jovens o amor pelo meio ambiente, o ator foi categórico. Os zoológicos têm que colocar a mão na consciência de começar a reproduzir espécies ameaçadas de extinção, levar esse assunto a sério, além da obrigação de fazer demonstração das espécies em recintos melhores para as pessoas entenderem o comportamento da espécie como um todo, colocarem à disposição dos visitantes e principalmente de crianças desse conhecimento de uma forma didática, de uma forma ilustrativa, para que as pessoas se encantem com as espécies que elas estão vendo num local reservado e que projetem esse nível de comportamento, essa estrutura familiar de uma espécie ou de outra, projetem isso para como é que seria essa vivência dessa espécie na natureza, combinando a existência de uma espécie com outras, o intercâmbio entre as espécies, a inter-relação entre elas, e essa luta pela adaptabilidade, essa luta pela sobrevivência. E isso é mais bacana até, inclusive, do que a própria espécie. É o comportamento de cada espécie. O ser humano tem que entender que sem meio ambiente não tem vida, não tem futuro. Sem água, que é a base de todo esse equilíbrio, que o mundo foi criado com esse equilíbrio, justamente com essas relações químicas e físicas que se deram no universo. E chegou-se a um ponto em que existe água, existe terra, existe planta, as espécies que se alimentam das plantas. Essa relação toda não pode se perder. E é isso que é importante. E talvez nós tenhamos a última grande floresta tropical do planeta. Se nós não soubermos aproveitar e defender isso com todas as garras, com ampliação da pesquisa, com vontade política de preservar e mostrar para a população que a floresta em pé vale mais que deitada, bem como as espécies que nela habitam, e que a população entenda que o crescimento dentro de uma floresta amazônica tem que ser diferente do crescimento aqui na região sul. Nós já desmatamos grande parte do Brasil, então a nossa última grande floresta é a Amazônia. Então, eu acho que ela tinha que ser preservada totalmente em pé, para que as futuras gerações possam aproveitar do conhecimento científico adquirido durante os anos para aproveitar melhor o que ela pode oferecer. E para finalizar, Vitor deixa um recado importante. Que o animal é o animal como ele é. Nós não queremos transformar os animais em vítimas de humanos ou que tenham sentimentos humanos. Eu acho que muitas pessoas têm a visão errada do animal. O animal é completamente diferente da gente, é outra espécie. E o bacana é isso. E não querer transformá-lo num cachorro gente, com hábitos de gente. A gente acha até engraçado um cachorro sendo meio gente. Mas isso a gente está invadindo essa é a maior judiação que se pode fazer com o animal, é não respeitar a sua índole natural. A gente tem que se preocupar com o nosso fundo de quintal, primeiramente. A gente tem que, nas nossas ações diárias, a gente tem que se preocupar com o meio ambiente, gastando menos água, gastando menos energia, se preocupando com o lixo, não comprando saco plástico e aquela coisa toda que vem com um jeans que você compra na esquina. Se cada um tiver uma atitude simples no seu dia a dia, a gente pode transformar o meio ambiente, melhorar muito. E se vocês quiserem ajudar mais ainda, acessem o site www.amazoniaparasempre.com.br, no sentido de que a gente consiga as assinaturas suficientes para levar o presidente, ao pai desse país, para que a gente consiga preservar a floresta amazônica de pé. Então, e aos estudantes que queiram maior conhecimento científico, eu acho que a única salvação para os estudantes é que eles protejam o futuro manancial de conhecimento que está aí no Brasil se deteriorando, porque senão um cientista não poderá se formar sem o que pesquisar.